Olá, bem-vindo a mais um programa Fechamento. Antes da gente entrar aqui no tema principal, o que eu queria dizer, Fabiola e Maurício, estão aqui dividindo o programa comigo, é, obviamente não tem faltado, vamos dizer assim, emoções, pelo menos na vida do Bolsonaro recentemente, e dos seus ex-assessores, da sua família. Você tem ainda a continuidade da investigação aí da Moamba, né, dos negócios com joias e relógios. Você tem a investigação do 8 de janeiro continuando, mas eu diria que hoje foi o dia, talvez o dia mais interessante das últimas semanas, que foi esse depoimento do Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, na CPI dos atos golpistas em Brasília. A gente vai falar bastante desse assunto, é o assunto principal desse programa, mas antes eu queria apresentar para quem nos está assistindo, para quem está nos acompanhando, a edição dessa semana. O Cacá vai mostrar a capa para a gente. A gente está tratando aí, voltando ao assunto dos avanços que a gente teve nos nas últimas semanas, com a investigação da Polícia Federal, principalmente em relação à investigação sobre a Moamba, né, o esquema de Moamba, que envolve o clã Bolsonaro e alguns militares de alta patente, entre eles o Mauro Cid, o ajudante de ordem do tenente-coronel que está preso, e o pai dele, o Mauro Lorena Cid. Nós temos aí o Cid pai e o Cid filho envolvidos nessa tramóia. Há outra também, reportagens interessantes nessa edição. Há uma matéria do Maurício dos Voos sobre a dificuldade dos clubes brasileiros chegarem a um acordo para formar a Liga Brasileira de Futebol. Há uma matéria da Fabiola Mendonça sobre o fim melancólico e esperado, obviamente, da CPI do MST, que não poderia ser de outra forma, já que foi uma CPI criada isso. O bolsonarismo ter um palco, né, os bolsonaristas e o agronegócio ter um palco e tentarem demonizar o MST. Mais uma vez, é a quinta CPI. Não deu certo. Há também uma reportagem sobre a escolha do governo de São Paulo de produzir o próprio material didático, mas hoje saiu uma matéria, uma notícia, e obviamente essa reportagem também atualizou, de que o governador, mais uma vez, voltou atrás de uma decisão, Tarcísio de Freitas, que não tem mostrado aí, muita consistência. Ele tomou uma decisão, é pressionado e depois desiste. Isso tudo está nessa edição, então eu peço, recomendo e indico que quem ainda não é assinante, que assine, compre a edição, tanto online quanto ou no papel, e acho que está muito interessante essa edição, mas vamos aqui aos pontos principais. Como eu dizia, o Walter Delgatti hoje fez a alegria dos jornalistas, principalmente, mas também eu acho da plateia em geral, do público em geral, com as suas declarações na CPI dos autos golpistas. Ele que tinha pedido um liminar para não falar se fosse necessário, mas acabou falando e falando, vamos dizer assim, pelos cotovelos. A Polícia Federal, inclusive, disse que há incongruências entre o depoimento que ele deu aos delegados e o que ele falou na CPI, vai convocá-lo novamente para um segundo depoimento. Mas eu queria listar aqui alguns pontos do que o Walter Delgatti falou hoje na CPI dos autos golpistas. Ele disse que o Bolsonaro, inclusive, disse que ele está fantasiando, que é tudo a história. Mas ele disse que na reunião que teve com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, da qual participou a deputada Carla Zambelli, o Bolsonaro prometeu um indulto. Lembrando que o Delgatti está preso por conta aí da invasão das comunicações aí da Força-Tarefa da Lava Jato do juiz Sérgio Moro, embora todo o material que ele colheu esteja à disposição do Supremo Tribunal e tenha embasado várias decisões do Supremo Tribunal para rever as decisões da Lava Jato, já que aquelas conversas que ficaram conhecidas como Vaza Jato expuseram assim o conluio e o projeto político partidário ideológico do juiz Sérgio Moro e da Força Tarefa de Curitiba. Ele disse então que o Bolsonaro prometeu um indulto em troca dele tentar fraudar as urnas eletrônicas para ter uma prova que permitisse ao Bolsonaro melar as eleições. Ele também disse que o Bolsonaro pediu um grampo no Alexandre de Moraes, disse que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que teve 5 vezes no Ministério da Defesa, algumas delas com o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que também irá negar
a existência dessas reuniões, que recebeu R$ 40 mil da Carla Zambelli e que foi instado várias vezes, na verdade, instruiu os servidores do Ministério da Defesa e das Forças Armadas a fazerem aqueles questionamentos que, no fim das contas, eram patéticos em relação ao funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, tem vários trechos para falar sobre isso, mas eu queria falar que o Cacá mostrasse para a gente. Em princípio, a gente tem alguns vídeos também desse depoimento do Delgatti hoje, mas especificamente porque mostra como o Delgatti humilhou o Sérgio Moro. E eu fico me perguntando, quem é que não humilha o Sérgio Moro? Com quem o Sérgio Moro consegue se estabelecer? E a pergunta, outra pergunta, como é que o Sérgio Moro foi transformado em herói nacional e o juiz por excelência da corrupção no Brasil, diante da sua incapacidade argumentativa? A gente sabe que lá, como juiz, ele tinha o poder de definir se alguém poderia falar ou não, se um interrogado, um suspeito, um réu, poderia falar ou não. Ele estava numa situação, né, numa mesa acima, sendo naquela posição autoritária, e interrompia, impedia várias vezes, como a gente viu em vários vídeos ao longo desse tempo, que os interrogados expusessem sua defesa, ou mesmo os advogados, os interrogados e dos acusados desenvolvessem ou pudessem argumentar diante das acusações que ele fazia. Mas eu não consigo ver, desde então, desde que ele entrou na política, é uma sucessão de gafes, de humilhações. E essa aconteceu mais uma, a gente vai assistir agora, o momento em que o Delgatti diz que o Sérgio Moro é um criminoso quanto mais. Cacá, mostra pra gente. Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. Viu aí o desempenho, o Moro ali, inclusive, disse que foi caluniado, usou a figura errada, ele não foi caluniado nesse caso, mas mostra, inclusive, que não entende nada dessas leis básicas, mas eu queria aqui, primeiro, obviamente, vou cumprimentar Fabíola, Maurício, bem-vindos, boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite todo mundo. Boa noite, Sérgio, boa noite, Fabíola, boa noite, pessoal. Bem, eu vou começar aqui. Fabíola, tem vários pontos para a gente discutir hoje sobre esse depoimento do Delgatti. Eu só queria lembrar que, obviamente, todas essas declarações dependem de provas, né? Não, por enquanto, a gente tem a palavra do hacker, mas as descrições têm sido muito claras e muito contundentes. Mas comecemos por esse episódio, desse confronto com o Sérgio Moro. O que você achou? Foi mais uma oportunidade para ficar claro, né, para todo mundo o quanto o Moro é despreparado, né, desqualificado, porque questões, né, básicas que ele poderia ali questionar, ele caiu na própria armadilha, né, foi chamado de criminoso quanto mais, porque realmente ele é um criminoso quanto mais. Eu ia falar. E a desculpa, né, porque ele reivindicou que merecia respeito por ser senador, e a resposta do hacker foi as escusas, que ele estava acostumado também a usar esse termo, né, nos crimes que ele cometia lá na Lava Jato. Então, foi um momento, né, até um pouco recreativo, né, porque foi um embate de duas pessoas que marcam, né, que tem um histórico na Lava Jato, e essas duas pessoas também são simbólicas do momento político que a gente viveu e vive, né, porque foi a partir do hacker, que a gente sabe que é ilegal, mas da Lava Jato, que foi descoberto toda a farsa, né, toda a quadrilha que estava por trás da Lava Jato, e que foi capaz de mudar o rumo político do país.
Pois é, Fabiola. Agora, é isso. Quer dizer, o Moro novamente também servido a um propósito que é defender o bolsonarismo, que é o que o Moro se resumiu a essa altura, a ser uma espécie de escudeiro do Bolsonaro. E era desnecessário ele ter passado por esse momento, né? Mas se E me submeteu. parece, Sérgio, que o próprio Delgatti já estava preparado para esse momento, porque ele estava, né, com autorização para ficar em silêncio. E ele usou essa autorização do Fachin para ficar em silêncio quando os bolsonaristas passaram a questioná-los. Mas Moro, que também é um bolsonarista que a gente sabe, ele respondeu, porque ele passou todo o depoimento respondendo com detalhes aos outros deputados, mas quando chegou a ala bolsonarista para fazer os questionamentos, ele preferiu utilizar a autorização e silenciar, mas Moro ele enfrentou. Agora eu queria que a gente assistisse o Cacá mostrasse para a gente um outro trecho, que é esse ponto, vamos dizer assim, dos vários pontos contundentes e das denúncias e das declarações feitas pelo Delgatti, um que ele cita justamente o momento em que o Bolsonaro teria oferecido uma barganha a ele. O Cacá vai mostrar para a gente, depois a gente retoma a discussão. Cacá? Porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança, então uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse um ministro, com o token dele, a assinatura dele, um mandado de prisão contra ele mesmo. Inclusive no final eu falo, publique-se, intime-se e faça o L. No dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da OAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Quer dizer, diante desse depoimento hoje do Delgatti, juntando também, pensando aqui que isso tudo é parte de um quebra-cabeça, ou seja, nós temos aqui a investigação dos atos golpistas do 8 de janeiro, nós temos a investigação do contrabando das joias e da tentativa de vender esse material e da participação do Bolsonaro nessa tramóia para fraudar as urnas. Tudo vai se ligar, eu acho que todas as investigações, tanto no Supremo quanto na Polícia Federal, elas têm um elo, porque também a parte das joias pode sintetiza também, ou abre a possibilidade de que você tenha tido um financiamento, uma tentativa de financiamento desse grupo que negociava as joias dos atos golpistas. Agora, com esse depoimento do Delgatti, obviamente ainda carece de provas, você acha que fica mais perto a possibilidade do Bolsonaro ir para a cadeia? Lembrando que até agora, tanto a Polícia Federal como, por exemplo, o ministro Flávio Dino acham que não há elementos suficientes para pedir uma prisão preventiva. Mas o que você acha que esse depoimento do Delgatti hoje afeta ou altera esse cenário ou essa percepção? Sérgio, eu acho que o cerco vai se fechando, né? Você falou muito bem, né? O depoimento do Delgatti, que ele afirmou no depoimento, não se tem prova disso ainda, é preciso provar. Mas o fato é que o cerco vai se fechando por conta de todo o contexto, né, em torno do Bolsonaro. Eu acho que é muito simbólico, né? Um trecho em que o deputado, né, pastor Henrique Vieira, aqui do pessoal do Rio, vai perguntando, né, interrogando, e ele vai falando: Bolsonaro, quem pediu para você tentar fraudar a urna? Bolsonaro. Quem pediu para você assumir o grampo do STF? Bolsonaro. Quem pediu para você assumir os grampos do Alexandre de Moraes, ministro? Bolsonaro. Isso vai ficar marcado. Certamente para frente poderão vir provas mais contundentes, coisas mais relevantes. Lembrando sempre, né, que o Bolsonaro, inclusive, ele tem, assim, crimes maiores, né, em relação à pandemia e tudo, que também carecem ainda de análise, a questão das fake news, mas, enfim, tudo deságua nessa questão do golpismo, né? E, como você falou, Sérgio, a gente vê agora que tudo vai se encaixando, nessa que é a realidade, né?
a questão do financiamento, a questão da tentativa de venda de joias. E os acontecimentos dos últimos dias não estão assim, muito bons, né, para a defesa do Bolsonaro, porque, lembrando que o Frederico Assef, o advogado, depois de dizer que nunca tinha visto a joia na vida, às vésperas de ser confrontado com a verdade documentalmente, ele voltou atrás de uma coletiva de imprensa, dizendo que sim, foi aos Estados Unidos lá comprar de volta, né, aquele relógio, Rolex, e que a intenção dele seria devolver para uma história, realmente, um patriotismo, né, realmente impressionante. Eu acho que o Maurício deu uma travada aqui, mas Fabiola, quer dizer, o Maurício está tendo uns problemas técnicos, mas voltar daqui a pouco. A pergunta que eu fiz para o Maurício vale para você. Como é que você vê o efeito desse depoimento do Delgatti, no meio da reforçando aqui que ainda precisa de provas, em relação ao cerco e, na verdade, as denúncias diretas ao ex-presidente Bolsonaro, que, lembrando, vamos lembrar aqui também um outro detalhe, Bolsonaro, nesse tempo todo, sempre atribui a terceiros assessores atos dos quais ele não teria conhecimento ou não teve participação. É difícil, em geral, encontrar uma ordem direta do Bolsonaro para qualquer um desses crimes dos quais ele tem sido acusado e investigado, seja o estímulo aos atos golpistas do 8 de janeiro, seja no caso das joias. O Delgatti é o primeiro a levar a citá-lo, né, nominalmente. Esteve com o Bolsonaro e foi o Bolsonaro que pediu. Muda um pouco o cenário, não? Sim, eu concordo com o Maurício, o cerco está se fechando. Eu acho que nessa CPI do 8 de janeiro, pelo que a gente viu hoje, Bolsonaro passa a ser a peça central, né? Porque eu acho que possivelmente ele deve ser convocado, a própria relatora já trabalha com essa hipótese de convocá-lo para depor, ou nem que seja por um convite, seja um convidado e não convocado. Mas eu acho que algumas provas, né, é possível dizer que já existem, né, algumas provas materiais, como essa relação dele com a Zambelli, com a Carla Zambelli, né, tem documento mostrando o repasse, né, de dinheiro, o pagamento que ele recebeu, uma parte em Pix, uma parte em dinheiro, tem aí mensagens trocadas, tem foto do hacker entrando no Palácio da Alvorada, então, assim, é outra prova, e o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, lá na CPI, disse hoje que existiu, sim, esse encontro do Delgatti com o pai, com representantes das Forças Armadas, com a própria Zambelli. Então, assim, ele diz que não foi para hackear, não foi para cometer crime. Um presidente da República chama uma pessoa envolvida em crimes, que a gente não pode negar que o hacker está envolvido em vários crimes. O presidente da República chama... É um hacker, né? É um hacker, desculpa. Além de tudo, é um hacker. Né? É um hacker. Você também não foi lá para trocar receita de bolo, né? Exatamente, né? Nem rezar, nem fazer uma oração com Michele Bolsonaro, né? Então, o presidente da República chamar uma pessoa, né, com esse perfil, para quê? Para quê? Então, o filho dele admite esses encontros, mas diz que foi para ele orientar o TSE, o perigo das urnas, como se o TSE precisasse de um hacker para orientar, né? De um hacker que é condenado e investigado. Agora, você citou esse trecho do Flávio Bolsonaro, a gente também tem esse vídeo que deixa de ser também uma outra confissão, né? Uma espécie de confissão de culpa. O Cacá vai mostrar para a gente aí esse trecho em que o Flávio Bolsonaro admite a reunião do pai com o hacker. Óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira.
Um terror que foi criado como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? Além de entregar o próprio pai, de certa forma, o Flávio Bolsonaro também cita a reunião com os militares. Eu vou lembrar aqui que o general Paulo Sérgio Nogueira, último ministro da Defesa do governo Bolsonaro, virá a público, segundo consta, negar que tenha tido os encontros com o Delgatti. O Delgatti diz que esteve 5 vezes no Ministério da Defesa para orientar como os militares indicados para aquela comissão de análise das urnas eletrônicas deveriam perguntar ou agir para tentar colocar em xeque o sistema eleitoral. E também há relatos de que esses militares iam a essas reuniões e traziam de lá informações para abastecer o próprio hacker na sua tentativa de fraudar as urnas. Se o Bolsonaro, se o hacker, se o Delgatti comprovar essas denúncias, não estará só o Bolsonaro encalacrado, mas uma boa parte dos generais e do alto comando do Exército que se prestaram a esse serviço. É também mais uma desmoralização das Forças Armadas, Fabíola, e mostra que também é preciso avançar nessa investigação das Forças Armadas. Há militares, há generais, tenentes-coronéis, sargentos e coronéis envolvidos, tanto nos autos golpistas, como na Muamba das Joias e outros crimes praticados durante o governo Bolsonaro, e continua a haver essa tentativa de proteger os militares, e também deve chegar uma hora de que é preciso mudar essa realidade. Você acha também que esse depoimento do Delgatti pode levar a uma investigação mais profunda de oficiais de alta patente da ativa e também de ex-oficiais nessa investigação geral, e levá-los de alguma forma a serem investigados e se tornarem réus e eventualmente serem punidos, se for o caso, nesse processo? Sim, né? A própria CPI já trabalha com a possibilidade de convocar o Paulo Sérgio Nogueira, né, para depor, porque ele era ministro na época, ministro da Defesa. É muito curioso, né, o mínimo que a gente pode dizer, o porquê do governo Lula com tantos milindres em relação aos militares. Por que é que o ministro da Defesa, o José Múcio, não investiga isso? Cadê as imagens, as câmeras, né, do Ministério da Defesa? Né? Já se sabe, quer dizer, segundo o Delgatti, já tem as datas, né, quando ele esteve lá para se reunir com militares. Então, não é difícil, né, encontrar imagens que comprovem isso. As Forças Armadas estão silenciadas, né? A gente não vê nenhuma resposta, nenhuma reação, nenhuma defesa, não se defende. Então, assim, é uma coisa inexplicável, porque é que não se avança nessas investigações em relação aos militares, né? Eu espero que, pelo menos, o Supremo, já que o próprio Moraes já autorizou que os militares também sejam investigados, né, pela Justiça Comum, que avance nesse sentido, porque, fora isso, eu não vejo outra alternativa, não. O Múcio continua, na verdade, na sua função de proteger as Forças Armadas. Lembrando que ele, nessa semana, ele deu mais uma declaração dizendo que os militares não têm nada a ver com o 8 de janeiro, que houve falhas em outras áreas. Você tem uma tentativa ali na CPI também, e a gente precisa lembrar, de tentar culpar, ainda uma tentativa dos bolsonaristas de culpar o governo Lula pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, ou especialmente, ou particularmente, o GSI, né, o general que era, então, o chefe do GSI, que teria, os seus subordinados teriam facilitado a entrada, por exemplo, no Palácio do Planalto dos golpistas depredadores, e essa tentativa ainda de confundir a plateia, mas o Múcio joga nessa posição. Os militares, se tem uma tentativa de acomodar as Forças Armadas, o Lula continua dando ali
tentando chegar, conquistar-se uma certa confiança. Hoje, por exemplo, o governo resolveu aumentar, e aumentou, vamos dizer assim, substancialmente a diária dos militares em viagens oficiais. Você tem dado ali um ou outro mimo. Eu acho que é uma tentativa do Lula de tentar pacificar essa frente com os militares. Não acho que seja o caminho mais correto, para ver se o país caminha. O Lula, inclusive, anda reclamando aí do excesso de foco dos holofotes nessas investigações em relação ao Bolsonaro, que em tese estariam atrapalhando seu plano. O Lula quer tocar a vida para frente, olhar o futuro. Ele relançou o PAC na sexta-feira, pretende nesse segundo semestre lançar um plano de uma nova fase da reforma tributária, o plano de transição energética, de transição verde, e ele está ali tentando usufruir, aliás, da situação, como eu tenho dito aí com muita gente, o Lula nesse momento joga parado, porque dado a quantidade de erros e de falhas do outro lado da oposição, do bolsonarismo e dessa extrema-direita, o Lula tem tirado vantagem, tanto que a gente viu uma pesquisa essa semana da Quest, ele agora alcançou, quer dizer, o apoio, a aprovação do governo bateu nos 60%, e o Lula tem ganhado eleitores, inclusive, entre os bolsonaristas e os evangélicos. Então, me parece ter um pouco desse componente. Não sei se é o correto, mas é uma análise que eu faço. Maurício está de volta? Está nos ouvindo bem, Maurício? Sim, estou ouvindo agora, sim. A gente está tentando entender aqui por que há ainda essa proteção aos militares, quando vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais patente, sem trocadilho, da participação dos militares em toda essa tramóia, em várias tramóias, né? Seja dos atos golpistas do Rio de Janeiro, seja do esquema de muambagem, de tráfico, de venda de relógios e joias. Por que você acha que isso ainda acontece? A gente verifica, Sérgio, que é aquela história do partido militar, né? A gente vê que, evidentemente, que não são todos os setores do Exército, tanto é que o alto comando não embarcou na aventura golpista, mas ele existiu, né? Isso vai ficando cada vez mais claro. Acho que é isso que é o grande pano de fundo de toda a história. Eu lembro que até que em casa eles falavam, pô, será que o cara pretende mesmo dar golpe? Será que não? Existe mesmo essa intenção do Bolsonaro e dos bolsonaristas de dar um golpe, ou é só retórica, né? Ou é só bravata, ou é só um jogo eleitoral? Tinha essa dúvida, acho que todos nós tínhamos um pouco essa dúvida. Acho que fica demonstrado agora para a sociedade brasileira que, de fato, eles queriam dar um golpe, tentaram, de uma maneira pessimamente tentada, né? Aliás, uma coisa que fica marcante em cada revelação dessa que vai surgindo é que o modus operandi dessa tentativa de golpe envolveu uma série de erros crassos, assim, né? Basta lembrar que o meu preferido, que é que eles apagaram os e-mails lá, mas esqueceram de tirar da lixeira, né? Coisa que você aprende na primeira aula de qualquer cursinho de computação. Mas o fato é que existe... Desculpa, isso o Walter Delgatti não ensinou para eles, né? Não ensinou. Acho que deve ter sido o começo, né, da palestra, estava lá fora tomando cafezinho ainda. Mas o fato é que se levaram um hacker para participar de uma reunião onde tinha um integrante do Exército, da Ativa, que deveria ajudar na análise da urna, e chamaram um criminoso, pressupostamente criminoso, como um hacker, é uma coisa muito grave esse envolvimento dos militares, e aí a gente cai naquela velha questão, né? O presidente Lula está se aproximando, buscando aparar arestas, o ministro Zé Múcio, muito criticado, fazendo o seu trabalho aí de algodão entre cristais, mas o fato é que esse setor vai ter que responder pelo que fez, né? E aí o que eu estava dizendo quando caiu a primeira vez, gente, é que o Mauro Cid mudou de advogado, o César Bittencourt, advogado novo, já adotou uma outra linha. Eu até separei aqui para ler, ó. Ele fala, o então chefe dele, eu achei advogado falando, tá? O então chefe dele, do Mauro Cid, no caso, né, o Jair Bolsonaro, escolheu o cara certo para lhe assessorar, porque Mauro Cid sempre cumpriu ordens. Pela formação de militar, sempre prezou pelo respeito à chefia e pela obediência. Ou seja, para o entendedor, né? Para o bom entendedor, o Mauro Cid agora vai partir para uma nova linha, e essa nova linha responsabiliza diretamente o Bolsonaro. Quer dizer, depois do depoimento do Delgatti, depois dessa mudança anunciada pelo Mauro Cid, e quando o ACEF voltando atrás, todo esse quadro, aí a questão se aperta, o cerco se aperta, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser averiguado dentro das Forças Armadas também. Eu não queria entrar muito em detalhes dessa história, até porque é capa da revista, mas só lembrando, por exemplo, que uma das fotos dos relógios aparece o fundo da casa do
Cid Pai, do Sidão. Com esse grau de inteligência, né, nas Forças Armadas Brasileiras, nós estamos muito bem, né? Estamos muito bem. Agora, outro ponto, quer dizer, a gente está reunindo todas as informações, eu gostaria, tenho ressaltado aqui o tempo todo, é que isso carece obviamente, de comprovação. Eu digo isso para a gente não repetir aqui o que aconteceu em tantos outros escândalos no Brasil, que apenas a declaração de alguém serviu para derrubar governo, para mandar a gente para a cadeia. Agora, o relato do Walter Delgatti, ele tem começo, meio e fim, ele tem lógica, ele tem data, e tem, como a Fabíola ressaltou, algumas comprovações. Você tem os pagamentos feitos pelos assessores da Carla Zambelli, as transferências, segundo eles, foram R$40 mil, mas você tem pelo menos a prova ali de R$13 mil que foram repassados. Você tem o próprio Flávio Bolsonaro, como a gente assistiu no vídeo, falando que existia uma reunião no Palácio. Você tem fotos do Delgatti com a Carla Zambelli, e não são aquelas fotos de que alguém passou, me faz uma foto comigo, há encontro dele em várias ocasiões diferentes. Então, portanto, há uma consistência aí que indica que algo se passou e havia uma intenção. E, aliás, à época foi noticiado que o Delgatti ia ser contratado para a campanha de Bolsonaro, né? Isso quando os primeiros contatos, que ele agia ali para tentar ajudar nessas coisas das redes sociais, mas no fundo o objetivo era esse, era buscar uma forma de tentar fraudar as eleições, dessa forma sempre bolsonaresca, que é assim, o Trump faz uma coisa que já é grotesca e o Bolsonaro consegue fazer pior. Porque pensando no golpe, na tentativa de golpe dos Estados Unidos, ela foi patética também, os registros, as tentativas que o Trump fez, mas ela não é revestida assim de uma tentativa de esconder as coisas. O Trump fez um telefonema e falou com o cara, muda os votos aí, entendeu? Não é essa coisa, vou arrumar um hacker que vai entrar Ou então aquela história, vamos lembrar a história do senador lá, do Marco Duval, que ia um encontro com o Alexandre de Moraes para tentar parecer que ia ajudar, para tentar convencer o Alexandre de Moraes a se autoincriminar, que é uma das coisas mais loucas, que o Marcos Duval ia chegar no gabinete do ministro e ia fazer de uma forma que ia o Alexandre de Moraes ia se autoincriminar. Quer dizer, é uma coisa, realmente, além de tudo, tem um grau de delírio, Fabíola, que é fora da realidade. Assim, realmente, assim, é a reunião de uma falsa esperteza com uma loucura, né, em certa medida. Eu acho que uma das coisas que a Polícia Federal precisa investigar para ver se realmente é verdade o que diz o Delgatti, que é o grampo, né, que Bolsonaro teria grampeado Alexandre de Moraes. Tanto que na conversa que Bolsonaro tem com o hacker, dizendo, já está grampeado, você assume a responsabilidade, se você for preso, eu dou indulto e mando prender o juiz que for lhe prender, né? Então, assim, segundo o que o hacker falou hoje, né? Bolsonaro teria dito que já existia o grampo. A gente não sabe se é verdade, né? Se é verdade de Bolsonaro ou do próprio hacker. É interessante também destacar que ontem o Delgatti também depôs na Polícia Federal, mas não soltou tudo, porque ele estava esperando, né, algum tipo de acordo para que a pena dele não fosse tão grande. E ele não teve, né, não teve muita abertura com a Polícia Federal, ele não soltou tudo como soltou hoje. E hoje ele fez um pedido e foi acatado pelo presidente da CPI, que é colocar ele dentro do programa de proteção de testemunhas, que ele diz que está correndo risco e está, porque a gente sabe que né? Que os bolsonaristas não estão para brincadeira. Então, assim, é meio que uma delação, né? Uma delação informal, para que ele solte tudo. Amanhã ele vai depor novamente, a Polícia Federal convocou novamente, né, para ele depor, porque ontem ele não soltou o que soltou hoje. Então, eu acho que a tendência é afunilar cada vez mais e chegar realmente aos responsáveis, que tudo parece, né, tem a ver com o Palácio do Planalto na época de Bolsonaro. Tem essas incongruências no depoimento, mas também que até agora, a não ser que ele tenha realmente grampeado o ministro
Vinícius Moraes não chegou a se cometer um crime. Havia ali uma tentativa de cometimento de crime e fica claro. O que é o mais importante para mim, vou deixar o Maurício também depois comentar, o que é mais claro para mim é que pela primeira vez há um depoimento direto envolvendo o Bolsonaro na tramóia do golpe. Esse é o mais importante. O Bolsonaro até agora dizendo que não tem nada a ver com isso, foi feita a minha revelia, os patriotas que queriam gente indignada, mas o Walter Delgatti coloca o bode na sala. E diz que isso aí tudo, obviamente, foi armado e pensado para o 8 de janeiro. 8 de janeiro é a consequência de vários atos estimulados pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Acho que essa é a grande diferença que esse depoimento faz. Mas diga, Maurício. Não, eu ia resgatar uma coisa muito interessante que a Fabíola falou, que foi essa declaração aí do Bolsonaro a respeito de prender o juiz, né? Tanto a oferta de indulto quanto essa frase emblemática aí, se algum juiz te prendeu, manda prender o juiz, nos dá alívio de saber que o Bolsonaro não foi reeleito, né? A gente faz uma reflexão aqui de imaginar como o país estaria hoje se essa turma tivesse conseguido a reeleição, e com todas as manobras já teriam feito para poder se perpetuar no poder, e, enfim, eu acho que é emblemático essa frase para mostrar do que nós nos livramos. Agora, Maurício, você falou mais cedo do bate-bola entre o pastor Henrique Vieira e o Delgatti. A gente também tem um trecho dessa conversa, o Cacá vai mostrar para a gente. Justamente, ele vai fazendo uma espécie de ping-pong, ele vai para como se chamava antigamente, um pinga-fogo. Ele perguntava e o Delgatti respondia na lata. Então vamos assistir aí, Cacá. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. Bolsonaro, assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, contida, esse hacker está fantasiando, mostra, para mim, também um certo temor do Bolsonaro, né? O Bolsonaro obviamente, tem ficado muito quieto ultimamente, tem ficado na dele, raramente comenta os fatos. Hoje ele foi obrigado a comentar esse episódio, mas comentou de uma forma, assim, daquela de quem está com medo. Não pareceu, Maurício? O Bolsonaro está no momento, enquanto ele menos falar, o quanto ele menos falar, melhor para ele, né? Eu acho que ele está sendo aconselhado até por seus advogados em relação a isso, de manter esse low profile, digamos assim, né? Porque o fato é que ele vai cada vez mais ficando sozinho, né, Sérgio Fabíola? Politicamente mesmo, por exemplo, a gente até ficou aqui de comentar também no programa sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Acho que o Sérgio talvez comente isso um pouco depois, e recuou lá da questão dos livros, né, que do Plano Nacional do Livro Didático, lá, que é livro material didático, né, inicialmente não queria que o governo estadual assumisse esse material para distribuir na rede pública, mas depois voltou atrás. Mas o fato é que o Tarcísio ele tenta se equilibrar ainda entre esse bolsonarismo raiz, digamos assim, mas você vê que ele trabalha claramente para cada vez mais, gradativamente, ir abandonando, né? Ele morde e assopra, né, no governo, se distanciando da base do PL. Inclusive os jornais noticiaram essa semana de que o Diego Torres, irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, teria sido contratado pelo Tarcísio para poder fazer um meio de campo lá entre ele e a bancada do PL para tentar reaproximá-lo desse bloco mais bolsonarista, digamos assim, do partido. Ele também perdoou as multas lá do Bolsonaro por andar sem máscara e fazer aglomeração, com as coisas todas, motocicleta, tudo aquilo que o Bolsonaro fez em São Paulo, né, para a pandemia, contra, né,
o isolamento obrigatório ali que a ciência demandava e que acarretaram a ele multa que ultrapassa um pouco a casa de R$1 milhão de reais, foi perdoada. Quer dizer, o Bolsonaro ele tem ainda esses afagos, digamos assim, de sua base, de seus aliados, por conta do potencial eleitoral que ainda tem, né? Nunca podemos esquecer que ele bateu na trave de ser reeleito, né? Foi uma diferença de 1,5 ponto para o Lula. Mas o fato é que ele vem, desde então, perdendo capital político, diminuindo politicamente, perdendo aliados. Eu dei esse exemplo do Tarcísio, que Tarcísio todo mundo aponta o governador de São Paulo como possível candidato, enfim, a presidente e tudo mais desse campo. E em relação à justiça, Fabiola Sérgio, como a gente falou várias vezes aqui hoje, o cerco está se apertando e a tendência é que ele tem que responder mais cedo ou mais tarde para as coisas que fez. Obviamente, o núcleo do bolsonarismo continua fiel às medições que são feitas nesse assim, o núcleo mais duro, os bolsonaristas mais raiz, continuam achando que isso tudo é perseguição, é uma invenção, mas eu acho que de todos esses escândalos, essa história de vender presentes, vender o Rolex, vender as joias, talvez seja o que, de forma mais significativa, alcance uma maioria da população. E o fato do Lula estar ganhando, como a gente falou aqui mais cedo, está ganhando espaço entre os evangélicos e entre os bolsonaristas, tem a ver, obviamente, com uma percepção de que nós temos um governo mais racional, houve uma melhora da vida das pessoas, dos brasileiros, em um determinado momento. Agora nós estamos numa fase, de novo, um tanto quanto encalacrada. A gente vai ver os números desse próximo do semestre, desse próximo trimestre, talvez não sejam tão pujantes como foi no primeiro trimestre, mas todo mundo entende que há um esforço para colocar o Brasil no trilho, há uma redução do desemprego, há a queda da inflação, isso tudo promove um certo alívio na vida cotidiana, embora as dificuldades sejam muito grandes ainda. Mas eu acho também todas essas patifarias e todas essas que se mistura com uma coisa meio de comédia pastelão e, ao mesmo tempo, também com uma coisa meio de punguista, toda essa coisa ruim acaba demolindo a imagem, né, do Bolsonaro, que sempre dizia que com ele não tinha corrupção, não acontecia nada. Isso está ficando cada vez mais evidente. Agora, a investigação vai ali complicando, e ele vai se tornando uma figura indesejável, né? Quem é que quer se ligar ao Bolsonaro? O Ricardo Nunes o recebeu aqui, prefeito de São Paulo, o recebeu, mas eu não acho que ele seja disposto a se colar tanto no Bolsonaro nas próximas eleições municipais, no ano que vem. Ele que é candidato aí a permanecer no cargo, herdou o cargo do Bruno Covas, falecido Bruno Covas, quer permanecer no cargo, mas eu não sei se ele será assim, tão capaz de se colar tanto ao Bolsonaro, e enquanto o Tarcísio de Freitas, por exemplo, vai fazendo uma espécie de biombo. Já definiram o Tarcísio de Freitas como uma espécie de uma pessoa sem rumo, de uma biruta de aeroporto, vai de acordo com o vento. Ele, ora, tenta se aproximar do bolsonarismo, ora se afasta. Isso também dificulta a posição dele nesse espaço, que é um espaço hoje indefinido. O que é hoje o antipetismo, o bolsonarismo, que é basicamente o antipetismo? Quem vai organizar isso? De que forma? Isso tudo está em aberto e vai depender também do desfecho de todas essas investigações. Agora, por falar no momento difícil do bolsonarismo, a gente tem também aí esse fim da CPI do MST, que não poderia acabar de outra forma. Foi uma invenção para criar um palco para o agronegócio, uma parte do agronegócio, da bancada ruralista e do bolsonarismo. É a quinta CPI contra o MST, e ela vai acabando provavelmente com um relatório que não será aprovado, sem ter chegado a nada, a não ser certos espetáculos deprimentes, pirotecnia e denúncias de pressão sobre os acampados, sobre os assentados, né, para ver se conseguir arrancar ali algum tipo de denúncia mesmo fake contra a direção do MST. E a gente teve, nessa semana, o depoimento do João Pedro Stedley, que acabou dando uma aula lá, também, diante de uma plateia fácil. O Stedley olha aquela plateia e deve pensar como tirar doce da boca de criança, que é basicamente o que aconteceu. E a gente tem um desses trechos, que é um dos mais patéticos, que foi uma conversa entre o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, com o Stedley, sobre o MST e a China,
e o Kaká vai mostrar para a gente aí. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica, eles distribuíram terra para todo mundo. E hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome. Não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado, né? Da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui. Entregar toda a sua matéria, que a gente espera que o pessoal que está acompanhando leia na revista, mas, como eu disse antes da gente assistir esse vídeo, não parecia ter outro caminho para essa CPI, a não ser um fim sem nenhuma... fazer um nada, né? Essa CPI é um nada, é um traque, mais um traque do bolsonarismo. E por que se deu dessa forma, Fabíola? Então, ontem no depoimento de Stedley, né, assim como hoje foi um dia histórico para a CPMI do 8 de janeiro, ontem foi um dos momentos altos, né, dos momentos mais importantes da CPI do MST na Câmara, porque realmente, como você disse, Stedley deu uma aula. Os questionamentos ontem foram todos nessa linha, porque pegaram alguns depoimentos, né, em alguns assentamentos, que pessoas escolhidas a dedos apontavam irregularidade no MST, e eles repetiram essa questão durante 7 horas de CPI. Stedley respondeu todas que realmente você não pode tirar por um exemplo aleatório, né? Presumir que todo movimento, né, representa aquilo. Hoje a CPI, o governo tem maioria, por uma manobra, semana passada, o governo Lula, dentro da negociação com o Centrão, né, para a reforma ministerial, também negociou os cargos, os membros da CPI, e 8 deputados foram substituídos por deputados do Centrão, mas mais próximos da Arthur Lira. Então, a tendência, hoje com maioria, é que nem o relatório, né, nem o parecer Ricardo Salles consiga aprovar. E existe um parecer paralelo feito pela ala progressista, por Sâmia e outros deputados do campo da esquerda, que vai tentar aprovar em separado e mostrando o fracasso que foi mais uma CPI, a 5ª CPI contra o MST. Pois é, a gente teve, você tinha... A CPI do MST, na verdade, era para fazer uma espécie de contraponto à CPI do 8 de janeiro e, no fundo, está aí, acabando. E até por interferência do Arthur Lira, lembrando que o Arthur Lira está nessa negociação para levar o Centrão, o par do Centrão, para o Ministério, para os ministérios do Lula, será o grande acordo, a grande conciliação nacional. Isso não inclui os bolsonaristas, né? Então, a Arthur Lira também tem agido para acabar logo com essa CPI, que tem se mostrado um desperdício de dinheiro público. Maurício, a gente está aqui caminhando aqui para os momentos finais. Qual a sua dica para quem nos assistiu até agora? A minha dica, Sérgio, justamente tem a ver com essa história, né? Porque a Fabíola citou, né, a questão do esvaziamento da CPI, né? Isso faz parte dessa estratégia nova, dessa relação nova, digamos assim, do Centrão, né, na figura do Arthur Lira, presidente da Câmara, com o governo. O esvaziamento da CPI veio nesse sentido, mas nós acompanhamos aí nos últimos dias um pequeno entrevero que teve entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Lira, né, quando o Haddad falou que a Câmara tem muito poder e que não pode humilhar o Supremo e o Senado. Com isso, né, o Arthur Lira já teria ficado melindrado e ameaçado voltar atrás e trazer de volta para a comissão os deputados oposicionistas. Mas, na verdade, é um grande jogo de cena, né? O arcabouço fiscal está por trás disso tudo, que é a minha dica. A gente acompanhar o que vai acontecer nesses próximos dias. O arcabouço fiscal tem que ser votado até o final, impreterivelmente até o final de agosto, para poder haver tempo de entrar no orçamento de 2024, né, no planejamento orçamentário. Quer dizer, essas próximas horas, próximos dias, serão decisivos dessa relação delicada entre o Congresso, na Câmara, sobretudo, e o governo Lula. E a minha dica é justamente ficar de olho nisso. Quanto ao STED, de fazer uma observação rapidamente,
Eu acho que é por isso que os setores do agronegócio, alguns deles têm terror da figura do Stedman, justamente por conta dessa inteligência dele. Né? Ele se portou muito bem para quem esperava um Stedman naquele estilo mais contundente, digamos assim. Ele surgiu com uma habilidade muito grande, né? Ele foi muito hábil em fazer a dissociação do governo com o MST, condenou a invasão da Embrapa, falou que era pessoalmente contra, deixou claro que a direção nacional do MST não decide esse tipo de coisa, que o governo tem autonomia, deu uma aula de democracia sobre o movimento. Quer dizer, em vários momentos, ele diferenciou também, falou que não tem compromisso com o governo, o movimento sem terra não tem compromisso com o governo, mas tem uma corresponsabilidade com o governo. Quer dizer, ele foi brilhante, podemos dizer assim, o Stedman na CPI, e aí foi a pá de cal que enterrou a CPI. Mas, como consequência disso tudo, a discussão sobre arcabouço fiscal é a minha dica, Sérgio, respondendo para os próximos dias aí. Fabiola? Eu fico com esse episódio aí da CPI e o depoimento amanhã de Delgado na Polícia Federal novamente, para ver, de repente, se ele traz mais alguma novidade, se ele acrescenta ao que ele já falou hoje, né, e os desdobramentos disso. Né? Vamos ouvir o que é que o Ministério da Defesa vai fazer, se Bolsonaro vai se posicionar e o andamento das investigações. Bem, eu vou aqui citar, e aí para a gente passar a acompanhar com mais atenção, o processo eleitoral na Argentina. Tivemos aí as primárias, que são tradicionais na Argentina, e não só os peronistas tiveram seu pior desempenho, ficaram em terceiro lugar, como despontou um candidato que é o Bolsonaro portenho, que é o Javier Milei, um economista que a imprensa, a mídia brasileira trata com certa condescendência, chama de anarcocapitalista, chama de libertário, quando na verdade é mais um fascistoide na praça. Eu tenho aqui ainda uma visão otimista sobre isso, porque eu acho que isso me parece mais um pedido de socorro do eleitor argentino, à espera de que as duas principais forças, seja a direita ou a esquerda, apresentem e tomem decisões que melhorem a vida. A gente está fundada aí desde o início desse século, e é isso mesmo, não é nenhum exagero, numa crise profunda, desde o Corralito, desde a dolarização, desde o calote na dívida. Você teve ali pequenos momentos de espasmo e de esperança na vida argentina, mas com curta duração, e que depois mergulha o país de novo numa crise que piorou muito a vida argentina. O nível de pobreza está ficando em níveis brasileiros, né? O nível de desigualdade, uma coisa que você não via na Argentina antes. Então, obviamente, é uma tentativa de ver se consegue tirar o país dessa encalacrada. Não será o Milei, obviamente, que fará isso. O Milei tende a levar o país definitivamente para o abismo. Ele que propõe, entre outras coisas, não só dolarizar de vez a economia, acabar com a moeda local, sair do Mercosul, mas também defende o que o pessoal gosta de chamar de libertário, e, na verdade, só são os selvagens, não são os anarcos capitalistas, são os selvagens capitalistas, que por exemplo, permitir a venda de órgãos e a venda de crianças. Isso assim, são alguns dos planos que o Milei defende. Então, vamos prestar atenção nisso. E hoje também, de qualquer forma, para falar num outro movimento que tinha um risco, um outro país que estava sob o risco da extrema-direita, mas hoje teve uma boa notícia na Espanha, que você teve uma eleição para compor a mesa. O que aconteceu é o seguinte: você teve a eleição, só repassando, você teve a eleição na Espanha, o PP, que é o partido tradicional de direita, teve mais votos, mas não consegue montar o governo porque todas as outras forças da direita se recusam a se associar ao Vox, o Vox, que é o bolsonarismo espanhol. E aí você tem agora vai começar uma negociação para ver quem consegue montar um governo de maioria, mas nesse intervalo, que pode levar aí até 3 meses, você elegeu um novo comando do Congresso que vai tocar o país até que o rei defina e aceite ou acate quem for capaz de fazer uma maioria no Congresso. E a eleição de hoje mostrou que está muito fácil, ou está mais fácil para o PSOE, o Partido Socialista, continuar no poder, porque hoje uma deputada do PSOE, com apoio dos partidos independentistas, os bascos e os catalães,
conseguiu 178 votos, que são 2 votos a mais do necessário para se ter uma maioria no Congresso. Obviamente, tem uma negociação a ser feita, esses partidos que defendem a independência das suas regiões querem um compromisso maior do PSOE. Primeiro, eles querem que aqueles líderes catalães que foram condenados, que um deles, por exemplo, está refugiado na Bélgica, que haja uma anistia, que sejam todos libertados, e que tenha uma previsão de uma possibilidade de um plebiscito para decidir se, por exemplo, se a Catalunha se torna independente da Espanha ou não. Não sei se chegará a esse ponto, é uma negociação difícil, mas abre essa possibilidade. Então, por enquanto, neste momento, o risco de você ter mais um partido de extrema-direita no poder na Espanha está afastado, a grande possibilidade é que o PSOE continue em poder. Então, essa é uma boa notícia também, diante dessa enxurrada aí do avanço da extrema-direita na Europa. Então, fica essa dica, Espanha, fica de olho na Espanha e também no que vai acontecer na Argentina. Obviamente, o que vai acontecer na Argentina tem efeitos muito maiores e muito mais dramáticos para o Brasil. Fabiola, Maurício, agradeço mais uma vez ter compartilhado esse programa com vocês. Agradeço quem não assistiu, lembrando sempre, assinem, se inscrevam no canal, contribuam, assinem a revista, a gente depende muito de vocês. A revista completou esse mês 29 anos de uma batalha muito difícil, e a gente chegou até aqui, foi com o apoio de vocês, e a gente espera aí mais 30 anos, 40, eu, por exemplo, já disse aqui mais uma vez nesse programa que não tenho nenhuma proteção de morrer, não faz parte dos meus planos. Então, portanto, enquanto você estiver nos ajudando, eu estarei aqui, quem sabe no 100º aniversário da Carta Capital. Então, obrigado, até a próxima. Maurício, Fabiola. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.